uma das maiores gigantes de energia do mundo, enfrenta uma crise energética em larga escala. Em todo o Irã, escolas, universidades, bancos e escritórios governamentais operam em horários reduzidos. Alguns chegaram a fechar completamente por vários dias. Enquanto isso, algumas rodovias e shopping centers caíram na escuridão. A culpa é de um déficit de gás natural que varia entre 260 e 350 milhões de metros cúbicos por dia. Mas também é mais do que isso. Quase todas as usinas de energia do Irã dependem de gás natural para produzir eletricidade. Mas este inverno está congelante. E como resultado, a demanda por aquecimento, que é gás natural, disparou para atender a demanda. O governo do Irã desligou mais de uma dúzia de suas usinas de energia que geram eletricidade para racionar o gás natural. Então, enquanto os iranianos não estão congelando, alguns estão sem luz. O presidente do Irã não ofereceu nenhuma solução, além de pedir desculpas e apelar aos seus concidadãos para baixar a temperatura média de suas casas em 2 graus Celsius, a fim de sobreviver ao inverno. Anos de sanções, infraestrutura envelhecida e consumo desperdiçado deixaram o Irã em um estado disfuncional, lutando para funcionar. Para racionar energia, o governo fechou muitas de suas maiores plantas industriais e a produção industrial caiu pelo menos 30% a 50%. Até o final do inverno, o Irã terá perdido dezenas de bilhões de dólares em receita. Enquanto isso, a moeda real estava em queda livre, atingindo recordes de baixa. A confiança no setor privado quase sumiu. Não é preciso dizer, o Irã está em grandes apuros. Afinal, é assim que as revoluções começam. Com sua economia agora sob severo estresse e sua influência regional em retirada, o Irã poderia em breve estar enfrentando distúrbios e agitações públicas em massa. O presidente do Irã disse tanto quando alertou que a crise havia atingido um ponto crítico. Mesmo em um nível industrial, as coisas nunca estiveram tão ruins. Várias cidades industriais do Irã foram fechadas. A produção de aço, em particular, caiu. Algumas fontes dizem que caiu 4%, outras afirmam que caiu pela metade. A verdade pode estar em algum lugar no meio. Dados da Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos da América indicam que o Irã ganhou 253 bilhões de dólares em receitas de petróleo de 2018 a 2023. Isso é 144 bilhões durante os primeiros 3 anos de Biden e 109 bilhões de dólares durante os últimos 3 de Trump. Mesmo com as sanções em vigor, ainda é muito dinheiro. O Irã poderia ter usado isso para reformar sua infraestrutura e implementar reformas econômicas, mas, em vez disso, gastou grande parte de seu tesouro em empreendimentos geopolíticos de alto risco e alta recompensa. Entre 30 a 50 bilhões de dólares foram para a Síria para apoiar o governo de Assad, enquanto mais de 20 bilhões de dólares foram gastos para construir uma rede de procuração em todo o Oriente Médio, incluindo o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e as várias milícias xiitas no Iraque. No entanto, com a mudança de governo na Síria, todo esse esforço e todas essas dezenas de bilhões de dólares se evaporaram no ar. A ponte terrestre de Teherã para seus procuradores está inacessível. Sem essa conexão, as capacidades de seus procuradores irão se deteriorar gradualmente ao longo do tempo, pois o Irã não será capaz de reabastecê-los. Quase 1/4 da receita de petróleo que o Irã ganhou de 2018 a 2023 agora foi perdida, e os iranianos não têm nada para mostrar por isso. Esse dinheiro poderia ter sido investido internamente para atualizar e melhorar sua rede elétrica, oleodutos e diversificar sua segurança energética. Em vez disso, a liderança do Irã simplesmente ignorou sua infraestrutura decadente, que é quase generalizada em todas as suas indústrias. Por exemplo, apesar de ter uma das maiores reservas de gás natural e petróleo bruto do mundo, a tecnologia e infraestrutura de perfuração do Irã
são inadequadas para suprir suas próprias necessidades. Pegue o South Fars North Dome como exemplo. É o maior campo de gás natural do mundo, compartilhado entre Irã e Catar, e fornece mais de 70% do gás natural do Irã. No entanto, a produção do lado iraniano está atrasada enquanto a do Catar está prosperando. Devido às sanções, as empresas estatais de energia do Irã quase não têm acesso a tecnologias estrangeiras. Embora isso possa ajudar a desenvolver a autossuficiência, também pode sufocar o crescimento e o desenvolvimento. Com o tempo, problemas menores se tornam endêmicos. No Irã, por exemplo, em seu lado do campo de gás South Fars North Dome, não há equipamento de queima de gás. A queima de gás é a combustão do excesso de gás natural que é liberado durante o processo de perfuração de petróleo. Do lado do Catar, esse gás excedente é capturado, armazenado e transportado. O Irã, no entanto, não possui a infraestrutura e simplesmente desperdiça isso na atmosfera. Isso pode parecer um detalhe menor, mas não é. Globalmente, o Irã ocupa o segundo lugar em queima de gás. Todos os anos perde quase 21 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Esse é um número impressionante. Para comparação, 21 bilhões de metros cúbicos equivalem a cerca de 50% do consumo nacional de gás natural da Austrália, ou cerca de 30% do consumo da Índia. Com a infraestrutura adequada, a queima de gás poderia suprir o déficit de energia e aquecer milhões de lares iranianos. Em vez disso, é desperdiçado na atmosfera. Este é apenas um exemplo das muitas deficiências técnicas que são endêmicas em todo o setor de energia do Irã. Os governos podem tropeçar, mas as sociedades moldam o terreno em que tropeçam. Parte da culpa pelos problemas do Irã também recai sobre sua sociedade. Veja, o Irã é uma nação de subsídios. Petróleo e gás baratos estão tão prontamente disponíveis que os iranianos não pensam duas vezes. 1 litro de gasolina na bomba custa cerca de 36 centavos, isso em moeda americana. Pode-se argumentar que viver na República Islâmica pode ser difícil, mas o petróleo e o gás baratos podem ser um dos poucos benefícios que tornam isso tolerável. É assim que a liderança de Teherã vê, e por isso financiam preços baixos através de subsídios. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, em 2022, o Irã gastou 163 bilhões de dólares em subsídios de energia, o que representou mais de 27% do seu produto interno bruto. Nenhum outro país tem esse tipo de subsídio e, francamente, isso é por um bom motivo. Mas os iranianos não pensam nada disso. Os subsídios estão em vigor há tanto tempo que a maioria dos iranianos nem sabe os preços reais e acredita que tem direito a petróleo e gás baratos. A última vez que o governo tentou reduzir os subsídios à energia foi em 2019. Os preços dos combustíveis subiram repentinamente, impulsionando a inflação em toda a economia. Dentro de dias, as pessoas saíram às ruas e todas aquelas queixas contra a República Islâmica que vinham se acumulando por décadas vieram à tona. Mais de uma centena de cidades em todo o Irã viram manifestações em massa. Os manifestantes incendiaram prédios governamentais enquanto exigiam o fim da pobreza, corrupção e abusos dos direitos humanos, mas também o fim da própria República Islâmica. Cartazes do líder supremo e do presidente foram queimados. Os manifestantes exigiram a renúncia do parlamento e a abolição da lei Sharia. Iranianos, em dezenas de cidades, expressaram sua oposição ao envolvimento de seu país em conflitos regionais e à retórica anti-americana do governo. Alguns até protestaram contra a derrubada do voo 752 da companhia aérea ucraniana. No geral, foi a pior agitação social que o Irã viu desde a Revolução Islâmica em 1979. Toda a transgressão cometida pelo Estado veio à tona. No processo, centenas foram mortos e milhares mais foram detidos. Então, o que começou como uma reforma econômica para reduzir os subsídios à energia
resultou em revoltas revolucionárias com o próprio líder supremo na linha de fogo. O Irã não quer passar por isso novamente. Porém, não se pode ignorar as contas de energia por tempo indeterminado. Não só isso, mas a crise energética do Irã também acontece no pior momento possível. O país se encontra em circunstâncias geopolíticas problemáticas e os legisladores iranianos estão claramente sentindo a pressão. Por exemplo, a nova lei do hijab aprovada pelo parlamento propõe penalidades mais rigorosas para as mulheres que desafiam o código de vestimenta obrigatório, mas ainda precisa ser aplicada. O presidente do Irã se opôs, alegando que isso poderia ser contraproducente e causar agitação pública. Além do discurso público sobre a lei Sharia e sua aplicação, os iranianos também estão envolvidos em um conflito crescente com Israel, que tem visto ataques diretos ao território um do outro. Mas agora, com a chegada da administração Trump, as coisas parecem ainda mais incertas do que o habitual. Durante o primeiro mandato de Trump, ele travou uma campanha de pressão máxima sobre o Irã e impôs duras sanções ao seu programa nuclear. Entre outras coisas, as sanções dos Estados Unidos da América visaram as exportações de petróleo, bancos e transporte, e coletivamente paralisaram a economia do Irã. Desta vez, no entanto, pode ficar ainda pior. Como explicado em um vídeo anterior, Israel está criando um corredor aéreo que permitirá atacar profundamente o Irã e destruir suas instalações militares e nucleares. Ao mesmo tempo, Netanyahu está fazendo lobby na Casa Branca para aumentar a pressão sobre o Irã. Israel também desempenhou um papel na atual crise energética do Irã. Um fato menos conhecido é que em fevereiro de 2024, a Força Aérea Israelense explodiu 2 gasodutos no Irã como parte de seus ataques retaliatórios. O Irã não conseguiu consertar o dano a tempo, então o governo discretamente recorreu às suas reservas de emergência para evitar a interrupção do serviço para milhões de pessoas. Quando o novo presidente foi eleito em julho, ele herdou um estado com um armazenamento de energia esgotado que ele não conseguiu repor. Para Israel, isso é, no entanto, um feliz acidente. 2 fatores estão se unindo para criar uma tempestade perfeita, uma crise energética e o retorno de Trump. Se Israel realizasse um ataque preventivo neste momento e destruísse a já frágil infraestrutura energética do Irã, isso agravaria a crise energética em andamento. O déficit de gás se tornaria inatingível, o que poderia desencadear agitação social e virar o público iraniano contra o governo. Netanyahu há muito tempo busca levar o Irã ao seu ponto de ruptura. Ele, em várias ocasiões, apelou aos iranianos para irem às ruas, e isso pode ser o mais próximo que ele jamais chegará de fazer isso acontecer. A cada momento que passa, o regime está levando vocês, o nobre povo persa, mais perto do abismo. A maioria dos iranianos sabe que seu regime não se importa com eles. A miséria de um país é a oportunidade de outro. É assim que funciona. Em geopolítica, a moral é uma ferramenta, não uma regra. E no coração dessa batalha estão os minerais críticos. Os minerais são os blocos de construção dos sistemas de defesa modernos, energia renovável e tecnologia avançada, mas nem todos os recursos estão distribuídos igualmente pelo globo. Pegue o tungstênio como exemplo. Suas propriedades únicas são indispensáveis para a defesa. É extremamente durável e resistente ao calor, tornando-se um componente crucial na produção de motores a jato, mísseis e mais. É visto então como a base da defesa moderna. O problema, no entanto, é que a China controla 84% do fornecimento global de tungstênio. Ainda pior, recentemente monopolizou seu controle impondo proibições de exportação, visando diretamente os Estados Unidos e seus aliados. Essa ação destaca uma tendência crescente, o uso de minerais críticos como ferramentas de alavancagem geopolítica. Para os Estados Unidos, isso representa uma vulnerabilidade estratégica. Sem tungstênio, sistemas de defesa essenciais poderiam parar de funcionar.
as apostas não poderiam ser maiores. Domesney Resources, uma empresa norte-americana, está em uma missão para produzir tungstênio em solo nacional e garantir esse recurso crítico para os Estados Unidos. Eles estão trabalhando para reabrir uma antiga mina de tungstênio em Idaho, que pode se tornar a primeira mina de tungstênio a voltar a funcionar nos Estados Unidos da América. Isso reduzirá a dependência de cadeias de suprimentos estrangeiras e fortalecerá a independência industrial dos Estados Unidos da América. Além disso, essa iniciativa se encaixa perfeitamente com a renovada ênfase de Donald Trump em tornar a América mais autossuficiente, que está, mais uma vez, conduzindo a narrativa de América em primeiro lugar. Com Trump de volta ao poder, há um crescente foco em garantir recursos críticos internamente, e a Domesney Resources está se esforçando para fazer exatamente isso. Com a expectativa de aumento dos preços do tungstênio, devido à crescente demanda e ao aperto na oferta, a Domesney Resources está posicionada para capitalizar em um mercado crítico e crescente.